Há sempre um avião à sua espera. Eu brinco que o Brasil deu 3 grandes contribuições, né, na aviação, que é Santos Dumont, Embraer e a Ponte Aérea. Só na Ponte Aérea o embarque é imediato. Fazia parte da história do Brasil e da história de São Paulo também. Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, um serviço VASP, Cruzeiro do Sul, Varig. Foi uma ideia gênia. A Ponte Aérea nasceu no Brasil em função da competição que ficou muito acirrada no trecho Rio-São Paulo com a entrada da Real Aerovias. Eles tinham pessoas treinadas para atacar os passageiros que chegavam no terminal e falavam: o senhor está indo para onde? Rio de Janeiro? Olha, não quer voar na Real? Não, eu tenho a passagem da Cruzeiro. Não, mas o senhor tem que vir na Real. O senhor vai voar agora, um avião moderno, novo e tal. E isso começou a ser notado pelas empresas que mais oferta tinham na rota, que eram a VASP, a Varig e a Cruzeiro do Sul. Eles falaram: poxa, por que a gente não faz o seguinte? Se a gente dá uma ajeitada na malha aqui, atrasa um pouquinho um voo, adianta um pouquinho o outro, a gente consegue oferecer um voo por hora, mais ou menos. O distinto cliente chega aqui e a gente fala: olha, o senhor está com a passagem da Cruzeiro? Tem um avião da VASP saindo daqui 20 minutos, o senhor não quer ir de VASP? E aí falaram: bom, vamos dar um nome para isso. E o Berta, que era um cara muito iluminado, muito letrado, falou: tem uma ideia, Ponte Aérea. Pegando o nome da ponte aérea que salvou Berlim, né? Ou que manteve Berlim unida ao lado ocidental, porque ela foi alimentada virtualmente por uma ponte aérea de aviões que ficou levando de carvão a óleo de cozinha, de pessoas a galinhas, enquanto esse impasse não foi resolvido, né? Enquanto as rodovias e ferrovias não foram liberadas novamente pelos soviéticos. Isso aqui é minha casa. A maior parte da nossa vida se passa de um aviador dentro do avião. A ponte mexe com o aviador. Se tratar de uma operação especial, ela mexe bastante com o lado aviador de qualquer piloto. A nossa operação consiste no máximo 5 etapas por dia. Então, no caso, você pode ir e voltar 5 vezes. Você tinha antigamente 10, 12 aviões fazendo o mesmo horário, transportando 4 ou 5 passageiros. Agora você tinha um avião só, uma frequência só. E trazendo 90 passageiros. É. Não tinha assento marcado no voo. Você chegava 15 minutos antes de um voo e você podia comprar uma passagem no balcão, ia para a sala de embarque, chamava aquele voo e se você fosse o primeiro no portão, você andava até o avião e entrava e sentava onde você quisesse. E aí o pessoal gostava muito de sentar na parte traseira. Essa salinha eu fiquei várias vezes, batendo papo, tinha uma salinha especial no fundo do avião, era muito legal, muito bacana. Saudade da Eletra. Pelo Eletra, vamos viajar, é da Varig. Entre 75 e 92, né, que são 17 anos, se você voava entre Rio e São Paulo, você voava no Eletra. Os Electras, que faziam parte da ponte aérea no período que eu trabalhei em Congonhas, eles passavam o dia inteiro voando. A cada 15 minutos tinha um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí eu recebi esses aviões cheios de problema para trabalhar durante a madrugada. O Electra era único e a gente conhecia muito bem o avião. Cada probleminha dele, assim, a gente conhecia uma maneira de resolver aquilo. Já sabia até, o Vitor, Juliette e Mike vai dar aquele probleminha hoje. A gente já sabia. Outra coisa que foi notória pra gente, acidentes. Nunca houve verdadeiramente um acidente com o Eletra. E eles voavam exatamente dentro de um padrão, vou dizer assim, tema militar, Caxias, né? E nos facilitava grandemente o relacionamento deste fluxo de ponte aérea com outros aviões. E aí, uma vez que estava em voo, tinha aquele ruído ou aquela música maravilhosa que os motores faziam, vendo a paisagem, confortável a bordo, serviço de bordo da Varig, que tinha bebida, uísque, Campari, canapé. O Eletra, para mim, era um avião meio familiar. O piloto era bacana com você, todo mundo era legal. Os caras já me conheciam. Às vezes eu pegava um avião diferente, dava tudo certo. Mas um dia não deu certo.
Eu era o responsável, quando terminava de gravar os capítulos da novela, de levar para o Rio de Janeiro o capítulo pronto de hoje. Foi 372 vezes que eu contei de viagem para o Rio de Janeiro nesses tempos que eu fiquei levando material para lá. Era tudo videotape. Essa fita quadruplex era um capítulo de novela. O avião era tudo grande, era tudo espaçoso, mas eu andava com elas aqui. E aí, esse era o último capítulo de uma novela. Aí eu combinei com o pessoal da Tupi do Rio para me pegar no Galeão, que teve um momento que eu não aguentava mais andar na elétrica. Eu falei, olha, hoje eu troquei de avião. Eu falei, bom, vou pegar um Boeing, cheguei no horário certo, mas quando a perua que foi me pegar, quebrou bem na entrada do Galeão. Quando eu cheguei na Urca, cara, os caras queriam me engolir vivo. E não podia ultrapassar aquele horário para passar o capítulo. Então, repeti o capítulo no outro dia. Mas o Elettra, para mim, foi um avião que eu tive muito prazer de andar nele, de conhecer pessoas lá dentro, políticos, sabe? Todo mundo ia de Elettra. É muito difícil voltar esse avião aqui no Brasil, nessa loucura de hoje aqui no nosso país, muita gente. Isso não volta mais. Senhoras e senhores passageiros, Gostaria de dar as boas-vindas a bordo do nosso voo Latam. dentro de poucos minutos pousaremos no aeroporto Santos Dumont. Obrigado por voarem conosco. Tenham todos um bom voo. São dois aeroportos de enorme personalidade. Primeiro porque ambos foram abraçados pelas cidades. Congonhas, quando nasceu, era o fim do mundo. Esse aeroporto é de 1936. No momento que ele foi criado, ali não existia absolutamente nada. Existia plantação de couve, cenoura, abacaxi, era a chácara de italianos. 13 quilômetros longe do ponto zero. Beterraba e cenoura não reclama de barulho de avião. Houve um adensamento populacional, né, com a verticalização, sobretudo do bairro de Moema e do Jabaquara. Antes eram casinhas, depois passaram a ser apartamentos. A partir daí se invocou uma norma que se chama Área de Proteção de Aeródromo, que definia até que altura você podia subir com as suas edificações, para que não prejudicasse a operação de pouso e decolagem em Congonhas. Se não aprovar, a prefeitura é obrigada a cercear aquilo ou a limitar a elevação. Além disso, tem uma característica, que ambos têm pistas curtas, né? E as pistas curtas e a ausência de áreas de escape, né, de segurança, fazem com que os dois aeroportos sejam aeroportos considerados críticos. Além de ser cercado por água, a região lá tem um relevo montanhoso, a área de aproximação é uma área mais curta. O piloto da ponte aérea ele está sempre bem preparado, então, tecnicamente, ele é um cara selecionado, então quando ele chega a fazer o primeiro voo dele produtivo, ele já está completamente preparado. Autorizado a iniciar o NP X-Ray, da 02 direita, reporte visual com o Santos Dumont. Esse aqui é um simulador visual nível D, que é de mais moderno em relação a nível visual de treinamento. Esse treinamento consiste em todas as manobras possíveis em relação a qualquer condição meteorológica que é realizada no Rio de Janeiro, no nosso cotidiano. 100, 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Essa operação exige que você pense rápido, pense além. Então, quando você sai daqui de São Paulo e vai para o Rio, na verdade você já tem na mente o teu pouso lá. Alguns aviões foram adaptados para poder servir no Santos Dumont. A Gol teve que pedir para a Boeing fazer uma série especial do 737-800 que chama Short Field Performance, né? A Latam, depois de muito tentar, conseguiu agora certificar o A320 para operar, né, na ponte aérea. São aviões que foram capacitados especialmente para operar nesses dois aeroportos. A gente não teve nenhum acidente na ponte aérea que seja imputável ao comprimento ou extensão das pistas. Teve uma excursão de pista, ou seja, um Boeing da Varig que pousou, não conseguiu parar na pista, foi sair no final da pista, pegou nas pedras lá no Santos Dumont. Isso logo no começo da operação de jatos. Aí os críticos, os saudosistas falaram, tá vendo? Isso nunca teria acontecido com a Elettra e tal. A substituição do Elettra pelo 737 não significa apenas a aposentadoria de um velho avião. É o fim de uma era na aviação brasileira. Existia um lobby muito grande da Varig para que o Elettra permanecesse na ponte aérea. Primeiro porque isso rendia muito mais para a Varig do que para as outras empresas. E do lado das outras empresas, elas faziam lobby para que o 737 entrasse. Um dos maiores argumentos dos concorrentes era que o Elettra era um avião velho, gordo e lento. Como o Brasil estava avançando, tínhamos que ter alguma coisa moderna. E o 737, alongado, aerodinâmico e rápido, era muito melhor para a ponte aérea. A diferença de tempo de voo é menos de 15 minutos
entre um Electra e um 737. Mas eles faziam parecer que era muito mais, que os passageiros ganhariam muito mais voando de Boeing. Assumiu o Rubel Thomas na presidência da Varig e o Rubel tinha uma outra cabeça. Ele achava que tinha que aposentar o Electra e partir para um avião mais moderno. Você ainda podia voar, né, nas empresas, mas isso não duraria muito tempo, porque daí tinha uma outra coisa que era a competição que a VASP estava impondo, e o estilo do Wagner Canhedo era um estilo mais duro, assim, mais confrontacional. E aí isso azedou o clima e a ponte aérea foi encerrada até por questões pessoais. Ela foi até 99, quando finalmente o conceito de ponte aérea oficialmente foi encerrado, e aí a gente passou a designar ou chamar de ponte aérea qualquer voo entre Rio e São Paulo, mais especificamente entre Congonhas e Santos Dumont. Na verdade, o mundo inteiro mudou, não foi só a aviação ou só a ponte aérea. Hoje em dia, você compra a passagem ali meio hermético num site da internet, você não compra mais no balcão, ninguém compra no balcão, que o preço é exorbitante. Já marca o seu assento pelo browser, embarca pelo finger e você nem sabe que avião está embarcando. Naquela época você fazia voos de 28 até 30, 32, 35 minutos. Hoje não, por causa de congestionamento e má gestão de espaço aéreo, os jatos voam em 50 minutos, às vezes 1 hora, entre Rio e São Paulo. Com essas mudanças foi mudando também o comportamento das pessoas dentro do avião. Hoje as pessoas também não falam com você, que vem do teu lado. Antigamente não, todo mundo se comunicava dentro do avião. Porque naquela época você tinha 10, 12 milhões de passageiros ao ano e hoje você tem 90, 100 milhões de passageiros ao ano, né? Então a aviação no Brasil se democratizou porque os preços caíram não apenas na ponte aérea. Hoje nosso maior volume de tráfego aéreo está nessa rota Rio-São Paulo, que se leva aproximadamente 7,5 milhões de passageiros no decorrer do ano. E aí, o interessante é que a ponte aérea foi copiada no mundo inteiro, né? Ela foi copiada nos Estados Unidos, foi copiada no Japão, foi copiada na Espanha. Ela é uma grande invenção, não resta dúvida, né? E é uma invenção brasileira, e a gente tem pouco crédito por isso. Só a ponte aérea tem 60 voos diários. Só a ponte aérea tem balcão exclusivo e embarque imediato. Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, foi pela ponte aérea.